Como preencher formulários de candidatura de emprego. Preparando-se para o processo de candidatura. Reúna os seus dados pessoais essenciais e documentos, como RG, carteira de trabalho ou CNH. Também é uma boa estar munido do CPF. Descreva a sua experiência anterior detalhadamente. Sempre comece pela experiência mais recente e vá voltando no tempo em ordem cronológica. Para cada emprego listado, inclua o nome, endereço, a idade e as informações de contato da empresa, o nome e o contato do seu supervisor, a sua função, as responsabilidades envolvidas e as suas realizações, a data do início e do término do contrato, o motivo de saída e a remuneração. Prepare respostas alternativas se passou por períodos de desemprego, mesmo se não tiver experiência. Se ficou sem trabalhar por um tempo ou se esteve preso. Ainda é preciso preencher a seção de empregos anteriores. A resposta certa pode ser a diferença entre conseguir a vaga ou ser rejeitado. Período sem emprego. Se houver pausas de meses ou anos entre as experiências, você precisa explicar o porquê. Mencione se estava na faculdade ou fazendo algum curso. Se estava procurando emprego. Fale em busca de recolocação profissional. Sem experiência anterior, mesmo que não tenha experiência em carteira. Ainda assim é bom incluir algo nessa seção. Mencione trabalhos voluntários em instituições de caridade ou trabalhos informais, como cuidar de crianças ou idosos, trabalhos domésticos e reparos, prisão. Mencione os trabalhos que fez enquanto esteve preso. Não omita esse fato, pois o empregador vai descobrir de qualquer maneira. Descreva a sua formação educacional. Alguns empregadores exigem o histórico escolar completo a partir do ensino médio, enquanto outros pedem apenas a relação de curso superior e especializações. Mais uma vez, comece pela mais recente e não deixe de incluir o nome, a localização e o grau. Ensino médio, faculdade, pós-graduação, etc. de cada uma. As datas de início e término. Notas boas ou premiações. Se ainda não concluiu o curso superior, mencione a data prevista de conclusão. Prepare respostas para perguntas sobre delitos e demissões. A maioria dos empregadores quer saber se o candidato foi condenado ou se já foi demitido, forçado a pedir demissão ou pediu a conta para não ser demitido. Ao responder, você pode listar os incidentes. Evite palavras como demissão e prefira separação involuntária ou pedir a conta. Escreva que você discutirá na entrevista. Dessa forma, você tem como explicar o motivo da demissão ou as circunstâncias atenuantes de uma condenação. Lembre-se de que não é necessário mencionar contravenções na candidatura. Além disso, se você foi acusado de um crime, mas ainda não foi condenado, não é preciso tocar nesse assunto. Prepare uma lista de referências com o nome de cada pessoa, a função ou relação com você e as informações de contato. A maioria dos empregadores pede 3 referências e algumas empresas só querem referências profissionais. Deixe uma lista pronta com uma mistura de referências pessoais e profissionais para que você possa escolher alguns nomes em cada candidatura. Tenha no mínimo 6 referências.
sendo 3 de cada. As referências profissionais são pessoas como chefes e colegas de trabalho que o supervisionarão. As pessoais podem ser colegas e amigos em geral, mas não devem ser familiares. Não se esqueça de entrar em contato com a sua lista com antecedência para saber se eles aceitam esse papel. Inclua habilidades e certificados especiais em muitos currículos ou formulários de candidatura. Há uma seção para outras experiências ou algo similar. O melhor a fazer é escolher o que for mais apropriado para a vaga que você está de olho. Mas, para se preparar, faça uma lista com os tipos de informações que podem ser mencionados, como os idiomas que fala, lê ou escreve, os equipamentos que você sabe operar ou consertar, programas de computador e conhecimentos em programação, certificações e cursos. Saiba o que não é preciso dizer. Há leis que protegem o candidato de discriminações devido à raça, religião, sexo, origem, idade e deficiências. Ou seja, desconfie de empresas que exigem informações que não são essenciais para medir a adequação do candidato à vaga. Se um empregador pedir uma das seguintes informações, você pode se recusar a responder com delicadeza. Perguntas sobre deficiências. Perguntas sobre raça, sexo, idade, religião e origem. Perguntas sobre participação em uma igreja. Se for para objetivos de pesquisa, as perguntas sobre raça, sexo ou origem devem constar em um formulário separado que não é levado em conta no processo seletivo. Crie um modelo. É muito mais fácil reunir todas as informações em um modelo de uma página e levá-lo com você quando for preencher formulários pessoalmente. Outra opção é salvar o documento no seu celular para que ele esteja sempre ao seu alcance. É possível encontrar modelos genéricos para usar como base em muitos sites. Então faça uma busca na internet. Peça para alguém revisar o documento. Se tiver condições, contrate um serviço que revise currículos e ajude a melhorar pontos com dicas de elaboração. Outra opção é pedir uma mãozinha para um amigo ou familiar em quem você confie, preenchendo o formulário pessoalmente. Leve canetas pretas ou azuis. Não deixe de levar na bolsa canetas que peguem e que deixem a sua letra bonita e legível. É bem melhor preencher um formulário de forma organizada do que fazer um todo bagunçado. Vista-se de modo apropriado quando for se informar sobre vagas ou preencher formulários em uma empresa. Ninguém tem uma segunda chance para causar a primeira impressão. Como você já sabe, a primeira impressão é a que fica. Independentemente da vaga, os empregadores costumam contratar pessoas que pareçam mais profissionais. Além disso, nunca se sabe se você vai conseguir uma entrevista na hora. Então escolha as roupas como se houvesse uma entrevista marcada. Pergunte se pode levar o formulário em branco para casa. Se possível, sempre é melhor preenchê-lo em casa, onde você tem mais tempo para caprichar e pode pedir para alguém revisar. Leia todo o formulário e não pule as instruções especiais. Às vezes, as empresas incluem instruções específicas em formulários para conferir se os candidatos são capazes de segui-las direito. Por exemplo, pode ser preciso listar as informações em uma certa ordem. Use o seu modelo como base.
mas adapte as respostas à vaga. Ao descrever as experiências anteriores. Por exemplo, dê mais ênfase às tarefas e habilidades que tiverem relação com o emprego ao qual você está se candidatando agora. Por exemplo, se você trabalhou como cozinheiro e agora está se candidatando a uma vaga de associado de vendas, dê mais destaque à sua ética ou capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo ao descrever a sua função anterior. Você pode pegar 2 cópias do formulário e preencher a primeira apenas como rascunho, passando-a a limpo depois de elaborar melhor as respostas. Preencha todos os espaços do formulário. Se algo não se aplicar, não deixe de marcar, não se aplica. Caso contrário, o empregador pode achar que você pulou a questão sem querer. Revise tudo o que for escrito. Não dê margem para o funcionário responsável pela contratação achar que você comete erros simples, que poderiam ser evitados. Para verificar textos maiores, pode ser melhor ler de trás para frente, pois assim é mais fácil detectar erros de ortografia que passariam batido em uma leitura normal. Todas as informações fornecidas devem ser precisas. Você pode ser demitido por mentir no formulário ou no currículo. Preenchendo o formulário online. Candidate-se pelo site. Se possível. Há vários benefícios em mandar a candidatura pela internet, como os seguintes: não há preocupações com a sua letra, já que você vai digitar tudo. Você pode pedir para outras pessoas lerem e revisarem. Não é preciso se preocupar se o formulário vai chegar nas mãos do responsável ou não. Leia todo o formulário e não pule as instruções especiais. Às vezes, as empresas incluem instruções específicas em formulários para conferir se os candidatos são capazes de segui-las direito. Por exemplo, pode ser preciso listar as informações em uma certa ordem. Use o seu modelo como base, mas adeque as respostas às necessidades da vaga. Ao enviar um formulário pela internet, você pode copiar e colar frases do seu modelo, mas modifique respostas genéricas para dar mais destaque às habilidades e experiências aplicáveis à vaga em questão. Por exemplo, se trabalhou como cozinheiro e agora está se candidatando a uma vaga de associado de vendas, dê mais destaque à sua ética ou capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo ao descrever a sua função anterior. Preencha todos os espaços do formulário. Se algo não se aplicar, não deixe de marcar, não se aplica. Caso contrário, o empregador pode achar que você pulou a questão sem querer. Peça para alguém revisar o que escreveu. Imprima uma cópia do formulário antes de enviá-lo e peça a um amigo ou familiar de confiança para que leia e veja se há erros. Releia pela última vez antes do envio. Você também deve reler o formulário antes de mandá-lo. Fique atento a erros de ortografia ou de gramática e veja se todas as informações fornecidas estão corretas. Se tiver copiado e colado algum texto, confira se a formatação se manteve como desejada, principalmente porque algumas coisas se perdem no processo, como textos em itálico, aspas, hífens, etc.